Então nós estamos aqui reunidos para assistir treta no parlamento brasileiro. Dessa vez parece que a direita está mais unida do que nunca. Kim Kataguiri e Nicolas Ferreira foram para cima do ministro do Lula. Qual ministro? Silvio Almeida, do Ministério do Direito dos Humanos. Vida louca, cabulosa. É isso mesmo, irmão. Gosto de matar a polícia. Direitos humanos. Então é isso, rolou vários debates bem maneiros. Esse vídeo aqui já passa de 760 mil visualizações, foi postado ontem. Então o debate deve estar maneiro. Fiquei sabendo que houve agressão entre deputados e provavelmente essa parte vai desmonetizar meu vídeo, mas fazer o quê? Foda-se. Eu tava pensando, eu não vou passar isso aqui na live, mas eu vou passar sim, que se foda. Foda-se, me deem dinheiro no superchat porque eu vou passar a agressão. Bom, então vamos lá, sem mais enrolações, treta no parlamento. Kim e Nicolas vão pra cima de ministro do Lula. O Genão está sob controle, presidente. Deputado, por gentileza, nós já estamos acostumados ao comportamento, deputado. Deputado Bahia, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. É, rapaziada, começou bem, parecendo um circo. Mas é isso, contexto. O que aconteceu? Por que ele ficou tão puto? Diz não, né? Tá comprovado já. O cara olhou pra ele e falou assim, você tá com bafo de cachaça. O cara, o que você falou? E bafo de cachaça, o quê? Daí empurrou ele na hora. É isso que eu sei. Bom, mas continuando. Declaro aberta a 38ª reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com a presença do excelentíssimo ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, senhor Silvio Luiz de Almeida. Vamos ver, antes dos debates, o contexto dessa treta começando. Aí a gente vai pra Nicolas Ferreira e Kim Kataguiri. A treta começou por aqui. Eu for chamado de covarde, analfabeto, eu não vou admitir. Vamos continuar aqui. Vossa Excelência não sem, vai me chamar. Nós vamos continuar aqui. Eu fui chamado de covarde, sem analfabeto. ofensas. Por gentileza. Eu ouvi Vossa Excelência dizendo que o deputado Porque não ele sabe me chamou. ler. Não, ele disse que eu não sabia ler. Então, por deputado. gentileza, Ele disse que eu ministro, não sei ler. pode continuar com Não, o seu não, tempo. mas tô tranquilo. Presidente, tranquilo. só pra corrigir. Não, Só pra corrigir. Eu quero meu tempo. Até agora. Eu quero meu tempo. Beleza. O tempo dele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Cara, parece uma sala de aula da quinta série, com a professora, assim, tentando acalmar os alunos do ensino médio. Calma, galera, calma, para de se xingar. Para de falar que o amiguinho tem bafo de rola. Glitch Rix participou do superchat. Tinha que trocar debate político por X1 no soco. Porra, se alguém protocolar isso, eu apoio. Eu sei. Esse baba-ovo de miliciano envelheceu mal, né? Porque tem suspeita de milícia entre os ministros do Lula. Mas na verdade caiu, né? Caiu agora a ministra suspeita de ligação com a milícia. Ah, esse governo é uma piada. O Genão está sob controle, presidente. Ó, agora foi a hora do bafo de cachaça. Ao comportamento, deputado. Deputado Bahia, por favor, a Polícia Legislativa. Por que ele se ofendeu tanto com isso? Foda-se. Foda-se, mano. Fala, pô, bafo de cachaça é teu presidente. Vocês já viram aquele vídeo do Lula que ele tá com uma garrafinha de água, que obviamente tem cachaça dentro, aí a Glaze vai tentar tirar da mão dele e ele fica puto? É maravilhoso esse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bom, eu não achei esse vídeo em lugar nenhum, então eu não posso provar que ele existe, mas fiquem com esse vídeo da Glaze falando que o Lula tá com cheiro de cachaça durante o discurso. Esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. Por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos, por gentileza. Deputado Boulos. Pô, o cara deve ter bebido um whiskinho no dia anterior, assim, alguma coisinha ali, um tira-gosto. Senão ele não ia ter ficado tão puto, não ia ter sentido. Foi um bombom de licor, Janones. Cara, os caras pegam muito ar, né, cara? É foda. Por favor, senhores deputados. 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 Vamos começar a sessão?
Começou! Agora sim vai começar, mas antes disso eu acho que merece um breve vídeo do Lula tomando cachaça escondido. Vamos lá, acho que vale a pena, só um detalhe. Lula muito louco. Você acha que viu o showmissa de Lula, mas você não viu os trechos do discurso dele que foram escritos por Dilma Rousseff. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que Caralho, ele tá muito louco, mano. que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Eu fico imaginando Eu não lembrava que era tão bom assim, que ele tava tão louco. a tesão da Veja colocando a capa minha preta. Eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia minha presa. Nossa, cambaleou, velho, cambaleou. E a galera aqui, Manuela Dávila, Glaze Hoffman, Boulos, todo mundo pensando assim, caralho, o cara tá muito louco, mano. O cara tá muito louco, o que a gente faz? Fudeu. E ninguém pode questionar ele, porque é o Big Boss da esquerda. Ele vai falar, ô Lula, para de beber aí, para de falar bosta. Não, ninguém pode falar nada. A única coisa que eles podem fazer é ficar com cara de paspalho aqui atrás e foda-se. Ter orgasmo múltiplo. Eles não sabem. Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês. Eu vou terminar com... Caralho, isso aqui tá muito bom, mano. Caralho, tem 1000 pessoas vendo. Porra. Tamo junto, tropa. Deixa o like. Bom, mas continuando, vamos pros debates. Nicolas Ferreira versus Silvio Almeida. Gostaria de perguntar, o senhor conhece o Lula? O Lula recebeu o ditador narcotraficante Nicolás Maduro aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? Quando o Lula disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor obviamente conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a polícia militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, 10 vagabundos. O senhor conhece a assessora da ministra Alinhele Franco, que disse ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo, de torcida branca que não canta, descendente de europeu safado? O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? O senhor não vai confessar que o Nicolás Maduro é um ditador contumaz. O senhor não vai dizer isso. O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Folha de São Paulo, que foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já tá afundado numa lama ideológica, que o senhor dizer isso, o senhor vai ser descartado, senhor ministro. O senhor muitas vezes é chamado... Bom, deixa eu comentar aqui a fala do Nicolas. Ele deu uma metralhada de informações, então vai ser difícil comentar tudo, mas vamos lá. O que eu lembro? Primeira coisa, a questão do Lula ter trazido Nicolás Maduro para o Brasil. E não só trazido, né, mas pagado um pau gigantesco. Eu acredito que o ministro dos Direitos Humanos deveria postar pelo menos uma nota de repúdio, porque a Venezuela é um regime comprovadamente violador de direitos humanos, reconhecido por toda a comunidade internacional como violador de direitos humanos. Além disso, a Venezuela é uma tragédia humanitária e só perde em refugiados para a Síria. Esses refugiados estão vindo para onde? Principalmente para o Brasil. Então é uma grande hipocrisia o ministro dos Direitos Humanos não questionar um presidente que passa pano para um regime que viola os direitos humanos. Mas de hipocrisia esse governo tá cheio. Do Ministério da Igualdade Racial, que foi outra coisa que o Nicolas falou, temos a ministra que leva uma assessora que comete racismo dentro de um estádio de futebol, bem no dia que ela foi assinar um documento contra o racismo nos estádios de futebol. Então a gente percebe que os ministérios do Lula podem até ser bonitinhos nos nomes, direitos humanos, igualdade racial, só que a verdade não é bem assim. A verdade é que eles são hipócritas, esquerdistas, sequestrando essas agendas, sequestrando essas pautas para promover uma ideologia de poder, de soberania do partido deles, do grupo político deles. Uma ideologia que leva todos os países em que foi implementada à pobreza. Então esse é o resultado. E eu achei os questionamentos do Nicolas muito coerentes.
Então vamos ver aqui a resposta do Silvio Almeida. Chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero, porque na verdade a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho que, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura, que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas na verdade... Aqui o cara dá um morde e assopra do caramba, né? 2 papo total. Não, essa galera te chama de moleque aí, te chama de menino, mas não eu. Eu não concordo com isso, com o que as pessoas falam, que você é um moleque. Porém agora, você teve uma postura de moleque. Porra, cara. Ai, que morde a sopra do caramba. Um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado por conta do fato que o senhor vai ter que, de alguma maneira, já vem respondendo, né? Vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo Mas que não vai dar em nada. Transfobia, processo por transfobia, o que ele fez? Ele subiu lá no parlamento com uma peruca e defendeu as mulheres que estão sofrendo na mão de mulheres, de pessoas trans que entram nos esportes femininos e têm vantagens. Esse é um problema real que a esquerda simplesmente ignora. Vocês ignoram. Os esportes femininos vão chegar a um colapso se vocês continuarem muito tempo ignorando esse fato. E o Nicolas foi lá, sabiamente, denunciar isso. No Dia Internacional das Mulheres. E o que vocês fazem? Defendem as mulheres? Defendem os esportes femininos? Não, vocês acusam ele de transfobia. Eles são uns idiotas que não conseguem entender o argumento do cara. É um argumento básico, cara. É só você ser honesto intelectualmente que você vai perceber que a direita estava colocando um problema real. Não estava simplesmente, sendo transfóbico. Porra, cara. Uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas é a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho... sorrisinho, você vai se fuder, não, da justiça. Não vai se fuder, velho. Não vai se fuder. É o deputado mais votado do Brasil. Você acha que vão tirar ele por causa de um momentinho que a esquerda identitária interpretou como transfobia, cara? Só no teu maior sonho, Silvio Almeida. Mano, pelo amor de Deus, cara. E se vocês tirarem ele por causa disso, cara, vai causar uma revolta absurda e vai sair pela culatra. Cara, uma cassação de Nicolas Ferreira não sai barato. Não tem problema nenhum, o senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos então um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Percebe-se a dificuldade do ministro dos Direitos Humanos do Brasil em responder uma pergunta objetiva. O senhor condena Nicolás Maduro? O senhor condena a fala preconceituosa da assessora da Marielle Franco? O senhor condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá? O senhor simplesmente não condena isso. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer, isso não cola, senhor ministro. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar. Exato, cara. Ele tentou descredibilizar o Nicolas pra não ter que condenar o Nicolás Maduro. Claramente perdeu essa parte do debate, foi mal. Credibilizar o senhor, porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma em descredibilizar. Lacrou pra caramba. Não respondeu, de novo, o que tira a própria credibilidade, e deu uma resposta infantil. Parabéns, ministro. Lacrou, amigo. Nossa, lacrou. Senhor presidente, pelo menos... Lacrou, ministro. Parabéns. Já pode ser amigo do Janones. Pelo menos aí sim. Então agora eu passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, senhor ministro, questões sobre requerimento eu irei fazer, mas também farei questões de fora do requerimento. Regimentamente, Vossa Excelência, sinta-se confortável para responder os questionamentos que achar conveniente. Primeiro ponto, é um ponto que eu desejo reforçar, porque eu acredito que Vossa Excelência não tenha respondido de maneira satisfatória, que é sobre o sumiço de Vossa Excelência quando da vinda do ditador Nicolás Maduro ao nosso país, né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU atestou que em um ano você teve 9 mortes perpetradas pelo governo, pelo Estado venezuelano, 58 prisões arbitrárias, 28 casos de tortura e mais centenas de relatos de casos de violações aos direitos humanos. Eu quero deixar aqui bastante claro, uma coisa é uma relação institucional e comercial de um país com outro. Outra coisa
é endossar politicamente o regime de determinado país, que é o que o presidente Lula faz, diferente das relações institucionais. Então, o meu primeiro questionamento é: por que não houve condenação por parte de Vossa Excelência em razão do cometimento de crimes de tortura, de prisões políticas no regime venezuelano, quando inclusive dentro do próprio Mercosul nós fomos pressionados por lideranças de esquerda, como o presidente Gabriel Boric do Chile, a termos um posicionamento mais duro e sério para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela e seus opositores não sejam caçados. Um outro ponto que eu queria questionar a Vossa Excelência é em relação ao aumento do número do cometimento de crimes de estupro, que bateu recorde neste ano. Desde que assumiu o governo Lula, do qual Vossa Excelência faz parte, o número só aumentou e não houve nenhuma política pública efetiva. E eu entendo que não faz parte apenas do Ministério de Vossa Excelência, mas também das mulheres, da segurança pública, da justiça e de diversos outros, de agir de maneira integrada para diminuir esses números. E eu pergunto a Vossa Excelência, eu apresentei um projeto para dobrar a pena em todas as hipóteses. Na hipótese do estupro apenas puro e simples, por assim dizer, do estupro com lesão grave, do estupro contra vulnerável. A maior parte dos estupros são contra vulneráveis, são contra menores de idade. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência se filia à corrente de determinada corrente filosófica do direito ou das esquerdas, que entende que um estuprador é possível que ele seja ressocializado e que, portanto, seria contra o viés do meu projeto, ou que entende que não. Tem o meu entendimento de que o estuprador não é um sujeito que pode ser ressocializado, não é um sujeito que pode ser reintegrado na sociedade, que por isso deve permanecer o máximo de tempo possível na cadeia. Esses seriam os primeiros questionamentos, ministro. Bom, questionamentos muito objetivos. Diferente do Nicolas, ele não metralhou um monte de coisa, então se o cara não responder uma dessas duas perguntas, vai ficar feio pra caralho. Ele, inclusive, pegou uma bola passada pelo Nicolas e reforçou o mesmo ponto. Disse que não ficou claro e perguntou sobre o sumiço dele quando o Nicolás Maduro veio para o Brasil. E aí depois ele fez uma outra pergunta sobre a questão do estupro. E aí, ressocializa o estuprador ou não, ministro? Sim ou não? Sim ou não? O que você pensa sobre isso? É simples. E cara, eu já imagino a resposta dele, deve ser completamente evasiva, ou ele vai ser honesto e falar, foda-se, ressocializa. Ele não vai fazer isso, né? Vai ser uma resposta evasiva. Só que é muito triste ver a falta de credibilidade, aqui faço das palavras do ministro as minhas, da questão dos direitos humanos no Brasil, porque não serve mais para se condenar quando os direitos humanos realmente estão sendo violados, mas serve para defender criminosos, cara. Isso é um meme que virou realidade. A falta de credibilidade das pessoas ligadas aos direitos humanos nas posições de poder faz com que esse meme seja realidade. Porque ele vai estar lá para impedir que criminosos sejam condenados, que criminosos sejam punidos, mas ele vai estar aqui, ó, cagando quando as vítimas estão se ferrando, quando o crime está tomando conta da sociedade. Mas vamos ver a resposta. É voltar aqui. Não é um sujeito que pode ser reintegrado na sociedade, que por isso deve permanecer o máximo de tempo possível na cadeia. Esses seriam os primeiros questionamentos, ministro. Eu vou pegar o final daquilo que o senhor disse, né? O senhor, ao final da sua reflexão sobre a sua proposta de lei, o senhor disse que é o jeito que o senhor pensa, que pensa de maneira diferente. Enfim. E eu, para responder as questões, eu já inicio dizendo o seguinte: certamente, falo isso com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, nós somos homens de concepções muito diferentes de mundo. E que bom que assim seja, que estamos aqui conseguindo debater e falar no mesmo ambiente, de maneira muito urbana e cordada. Agora, o senhor fala sobre o meu sumiço. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, e acho que isso é uma questão retórica por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que não sumi. Eu vi que o grupo que o senhor faz parte começou... me mandaram isso, né? Que eu sumi. Na verdade, não sumi, eu estava no Brasil, obviamente. Enfim... Só que... vá que você não sumiu, cara. O que a gente quer dizer é, por que você não fez nada? Por que você não falou nada? É uma falta de coragem, cara. É uma falta de coragem desse cara, vergonhosa. Não é tudo para agradar o meu chefe Lula. Seja igual a Marina Silva, por exemplo. O Lula fala, não, eu quero explorar lá aquela merda daquela foz do Amazonas. A Marina Silva, não. Ministra do Meio Ambiente, vai lá e discorda do presidente, isso é saudável. Agora, esse cara aqui, do ministro dos Direitos Humanos, o Lula vai lá, elogia um ditador de um país que tem uma tragédia humanitária e viola constantemente os direitos humanos, e aí, o ministro dos Direitos Humanos, que ó, não fala nada. Cara, isso aí pega muito mal no currículo, isso aí é nojento, cara, é feio demais. É feio demais, é triste, Silvio Almeida. O seu legado para a humanidade é triste. O seu papel nos direitos humanos é ser um fantoche da esquerda. É ser um fantoche de um projeto de poder.
Porque para direitos humanos, realmente, eu não estou vendo o seu trabalho sendo feito. O cara tá perdido, o cara tomou tanta porrada do Nicolas e do Kim que ele tá embriagado, ele tá parecendo o Lula naquele vídeo que eu passei. Que eu não sou condutor da política externa brasileira, para começar. E segundo lugar, a política brasileira ela é regida por uma série de termos constitucionais, no artigo 4º da Constituição, que o senhor certamente conhece, e que dizem que o Brasil ele deve se esforçar para estabelecer o diálogo, né, falando de maneira grosso modo, entre todos os países e buscar a paz, o entendimento. Uma vez que há um conflito que envolve o governo da Venezuela, um governo que faz parte da América do Sul, e o Brasil não deixa de reconhecer a violação de direitos humanos que ocorre na Venezuela, reconhece, assim como reconhece também na Arábia Saudita, assim como reconhece nos Estados Unidos com a política migratória, e assim como reconhece dentro do seu próprio território. É por isso que nós temos uma série de políticas para minorias, porque nós reconhecemos que o Estado brasileiro viola sistematicamente direito de minoria. Então, nesse sentido, o diálogo com o presidente da Venezuela ou com outros presidentes, ele visa justamente estabelecer aquilo que está previsto no artigo 4º da Constituição, que é a participação do Brasil no cenário internacional com uma postura dialógica. Eu já disse ao senhor e quero repetir, houve uma... Ele simplesmente comparou uma ditadura que persegue opositores com uma das democracias mais sólidas do planeta. Ele foi bem pra caralho nessa passada de pano, porque o públicozinho de esquerda vai lá. Os Estados Unidos violam os direitos humanos também, não é só a Venezuela. Ok, os Estados Unidos violam os direitos humanos principalmente nas questões de guerras, por assim dizer. Isso deve ser falado. Mas, cara, a questão da violação de direitos humanos que nós estamos debatendo aqui nesse momento é contra o próprio povo, é uma violação de direito político, uma violação de direito de liberdade de expressão. Então ele usou dois casos nada similares para falar que, se os Estados Unidos faz aquilo lá, então a Venezuela também pode, e o Brasil condena aqui, e é por isso que eu fiquei em silêncio, não falei nada. Cara, enche a boca para falar dos Estados Unidos, para falar da Venezuela, fala passando pano. E a da assessora Daniela, ele não falou nada, né? Isso que ele é paulista. Uma mesa que foi criada em conjunto com uma série de países, e esse conjunto de países determinou, estabeleceu uma resolução conjunta de que ia se estabelecer um diálogo, inclusive com a oposição venezuelana, para se chegar a um bom termo em relação ao que acontece lá. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver conflitos, sem sangue, sem morte, sem destruição. Então, eu quero dizer, são posturas diferentes, são visões de mundo que temos de maneira diferente, mas eu quero dizer que a visão de mundo que eu expresso é a visão que exara do artigo 4º da Constituição Federal e que deve, independente da minha vontade, ou de qualquer outro dirigente ou homem público, conduzir a política externa do Brasil. Primeiro... Passou pano pra uma tragédia humanitária? Passou pano, mas ele foi bem aqui nessa resposta, no debate, foi bem. Tem que admitir. Ministro, eu acho que Vossa Excelência, quando eu fiz essa afirmação, estava distraído. Eu disse que não negava a importância de relação institucional e de relação comercial com outros países, independentemente dos seus regimes. Como dita a Constituição, como Vossa Excelência mesmo disse, o que eu condenei foi o endosso político ao regime venezuelano que há por parte do presidente Lula. E o sumiço, e que nós denunciamos de Vossa Excelência, evidentemente Vossa Excelência sabe que não é um sumiço de fato, não é um sumiço do espaço-tempo, é um sumiço midiático político, de falta de posicionamento, de falta de ser vocal, como Vossa Excelência é em tantas matérias, deixou de ser quando um ditador sanguinário teve o seu regime endossado politicamente, pessoalmente, pelo nosso presidente da República, que é o seu chefe. Também não houve resposta, senhor ministro, em relação à questão do estupro, em relação às políticas públicas de combate ao estupro, e se há o entendimento por Vossa Excelência de que um sujeito que comete um crime de estupro pode ser ressocializado, deve retornar à sociedade, o Estado deve empreender esforços e recursos para que alguém que cometa um estupro volte a conviver em sociedade, ou se não, se esse sujeito, como eu defendo em meu projeto e coloquei na minha primeira fala, deve ficar preso o máximo de tempo possível. Outro questionamento que gostaria de fazer a Vossa Excelência, senhor ministro, é sobre o Tribunal Penal Internacional. O presidente Lula já aventou a possibilidade, e o Partido dos Trabalhadores já denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E o próprio presidente Lula já falou sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a possibilidade dele prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que quando questionado sobre a vinda de Putin ao Brasil, que é um sujeito que, segundo o Tribunal Penal Internacional, deve ser preso, e o Brasil é signatário do acordo que constituiu o Tribunal Penal Internacional, ele disse que desconhecia o tribunal. Então, primeiro, uma mentira, porque ele já havia citado a existência do tribunal previamente. E o segundo ponto... Não só citado a existência, como foi durante o governo Lula que o Brasil entrou nesse tratado.
E quem assina pra entrar no tratado? O presidente da república. Então foi o Lula que entrou nessa porra desse tratado. Foi a afirmação do ministro Flávio Dino, e para não ser leviano aqui, eu vou repetir ipsis literis o que ele disse. Em algum momento, o Brasil pode rever a adesão a esse acordo, falando sobre o Tribunal Penal Internacional. Uma das funções... Mas daí quando o PT sair do poder e estiver perdendo tudo de novo, vocês vão chorar pra quem? Vocês vão chorar pra quem? Quer sair? Então sai dessa porra e foda-se, não faz diferença nenhuma na minha vida. Primordiais do tribunal, senhor ministro, é preservar os direitos humanos e é condenar quem fere direitos humanos, como é o caso do presidente Putin, que invadiu uma nação soberana, uma nação pacífica, e que o Brasil se negou a conceder sequer blindados Guarani, não pra guerra, mas pra ajudar feridos, pra ajudar ajuda humanitária para aqueles que estavam sofrendo com a guerra e estão sofrendo hoje com a guerra na Ucrânia. Esses blindados não tinham caráter militar, mas ainda assim o presidente Lula se negou a dar essa ajuda a este país e nós sofremos as sanções internacionais em razão disso. Então, não, ajuda o cacete. O que o Lula fez, deixa eu dar o contexto disso aqui que ele falou. Existem os blindados Guarani, que eles são os veículos de guerra brasileiros, produzidos no Brasil e com reconhecimento internacional como bons blindados. Olha que da hora, cara. É muito bom quando o Brasil faz uma coisa da hora. Esse aqui é o blindado Guarani. Um veículo extremamente maneiro. Consegue tancar a show de bolice desse blindado? Eu não consigo, cara. Orgulho nacional. Enfim, o que ia acontecer com isso? Os Zelensky e a Ucrânia queriam comprar do Brasil. Dar bilhões de reais em dinheiro para o Brasil. Pra gente enviar blindados sem as armas. Ele não pediu nem com as armas, porque ele sabe que o Brasil não quer se meter no conflito. Falou, ó, a gente vai usar esses blindados como ambulâncias para retirar feridos dos campos de combate. Aí o Lula foi lá e vetou. Vetou porque ele quer ficar próximo geopoliticamente da Rússia e da China. Sei lá por que ele vetou. Vetou porque é um idiota. Cara, a minha opinião é... Você vende esse blindado pra Ucrânia e vende pra Rússia também. E traz dinheiro pra esse país, cara. É claro, não tem as armas. Você não tá interferindo diretamente na questão militar do país. Você tá só vendendo ambulâncias, porra. Ambulâncias blindadas. E ganhando dinheiro. Dinheiro que vai ser investido na nossa tecnologia militar. Dinheiro que vai ser investido no desenvolvimento de novas tecnologias pelo Ministério da Defesa. A gente tem que ser um país que se impõe minimamente. Que não fica só refém de interesses externos. Se oferecer uma puta grana pro Brasil em troca desses blindados, então que venda os blindados. Pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência corrobora a afirmação do ministro Flávio Dino da possibilidade de nós sairmos do Tribunal Penal Internacional para receber Putin, que também é um ditador, no nosso país, sem que o nosso país tenha obrigação de prendê-lo, justamente porque nós somos signatários do acordo? Em outro ponto, quero questionar a afirmação do presidente da República, e você diz, olha, não é meu papel questionar afirmações sobre o presidente da República. Olha, acredito que o ministro dos Direitos Humanos, ele deve sim prezar pelos direitos humanos, dentro da esplanada dos ministérios e dentro do Palácio do Planalto e em alinhamento com o governo de maneira geral. O presidente Lula disse que o conceito de democracia é relativo, tentando relativizar a ditadura que existe na Nicarágua, porque ele compara o Ortega a Angela Merkel, realidades absolutamente distintas, ao mesmo tempo que tenta relativizar também a ditadura na Venezuela. Na minha visão, a afirmação do presidente Lula faz sentido vindo de alguém que relativizou a democracia no seu próprio país, impondo uma ditadura da propina, submetendo o poder legislativo ao poder executivo, pagando mensalmente dinheiro, mesada, para os deputados votarem os projetos do governo, o que é deturpar absolutamente o processo democrático e violar a democracia e relativizar a democracia. Eu queria saber a opinião de Vossa Excelência em relação a isso. E quero manifestar, aproveitando que parte do meu tempo é tempo de liderança e de livre manifestação, e lamentar que haja parlamentar aqui que tenha afirmado, que tenha exaltado Che Guevara, que foi uma figura homofóbica, que foi uma figura racista, sanguinária, uma figura xenófoba. E digo, de minha parte, nem Ustra, nem Che Guevara, nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda. Eu tenho um compromisso com a democracia. Agora, o que... Sun Tzu venderia esses blindados fácil. É óbvio, é a arte da guerra. É a arte da guerra, da geopolítica, de fortalecer o seu país, trazer dinheiro. Eu questiono, senhor ministro, a política que eu enxergo no discurso, por exemplo, que levou a eleger o presidente Lula, de diversidade, de participação dos negros e de participação das mulheres. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma maioria de homens brancos, héteros, cis,
ricos nomeados pelo Partido dos Não vem com Trabalhadores. esse papo de cis aí, não. Isso aí é fake news da esquerda. Não use esse termo. Cis não existe. Em sua maioria. E o presidente Lula nomeou mais um deles, o ministro Cristiano Zanin. Além disso, ainda afirmou que não vai adotar nenhum critério, e eu defendo que não se adote nenhum critério de raça nem de gênero para se indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero questioná-lo se isso vai em linha ou se isso não contradiz o que Vossa Excelência diz de colocar negros e mulheres em espaços de poder, se o que o presidente Lula está fazendo no Supremo Tribunal Federal não vai exatamente contra aquilo que Vossa Excelência prega. Deputado, deixa eu fazer Eu não gostei dessa pergunta aqui. Não gostei muito dessa pergunta. Porque, vai entrar no papinho de, você não acha que o Lula deveria colocar negros no STF ou mulheres e escolher pela cor da pele, não pela competência exclusivamente? Bullshit total. Bullshit total. Eu entendo a estratégia do Kim Kataguiri aqui é colocar o discurso da própria esquerda identitária contra a esquerda. Mas eu acho que eles já estão se degladiando por causa disso. Dava pra usar o tempo pra uma pergunta melhor, minha opinião. Dantas Mateus, superchat de 10 pila. Esses questionamentos do Kim ao ministro Bagre foram só pra aparecer no vídeo, ou muito ingênuos. Pergunta curta, clara e objetiva funcionaria melhor. Um detalhe dito e fala só sobre isso. Eu prefiro também. Eu faria uma pergunta, uma só, assim, ó. Pau. Eu não sei se vou conseguir responder todas as questões que o senhor me formulou, mas estou à disposição, obviamente, para poder responder essas questões, ou pelo menos, não sei se conseguirei responder mesmo com mais tempo, mas eu farei, se possível. O senhor falou de sanções internacionais do Brasil por conta do não apoio do Brasil à Ucrânia. Eu queria depois que o senhor me dissesse quais foram essas sanções internacionais. Embargo alemão. Quais sanções internacionais? Não, porque vejam só, porque o que eu acho importante aqui é que nós possamos entender, primeiro, qual que é a posição verdadeira do Brasil em relação à guerra da Ucrânia. E, mais uma vez, nós temos posições diferentes sobre a condução da política externa brasileira. O que demonstra também que nós temos uma diferença ideológico-política muito acentuada. Agora, o presidente... Cara, a questão é, o que o Brasil ganhou passando esse pano todo pro Putin e pra China? Que grandes negócios internacionais vieram pra cá? Que bilhões de dólares injetados na economia aconteceram? Investimento chinês aqui no Brasil. Investimento russo. BH, bota o link do Discord. Galera que entrar no Discord, tá na descrição da live. Eu acho que o Brasil se queimou internacionalmente à toa. Mas foi interessante, cara. Foi interessante porque todos aqueles esquerdinha da Europa que passavam pano pro Lula, aqui ó, se fuderam, se fuderam. Viram o cara que vocês apoiaram? Parabéns. Joe Biden passando pano, e agora? E agora? Cadê o seu amiguinho Lula? Tudo contra vocês, seus idiotas. E aí, Macron? O Lula não era o cara? Outra coisa sensacional, você aí que falava, não, porque o Lula é muito bom na política externa, todo mundo gosta dele, todos os países respeitavam o Brasil nos mandatos anteriores do Lula. E agora? Qual foi o resultado? Brasil se tornando quase um pária internacional? Beleza, conseguimos fazer uma leve amizade com ditaduras, os países mais modernos, com sistemas econômicos mais desenvolvidos, com mais democracia, com um real desenvolvimento de tecnologia. A maioria dos países estão cagando pro Brasil. Estão cagando. Os presidentes não gostam do Brasil. Os jornais internacionais não estão noticiando o Lula bem. É isso, cara. O Lula foi um fracasso internacional. Lula, no seu último discurso na ONU, ele disse o seguinte: a guerra da Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Eu mesmo já tinha escrito um artigo na Folha de São Paulo no ano passado dizendo a mesma coisa. E ele diz: não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, que deve ser, obviamente, o objetivo de todos aqueles que acreditam no mundo em que haja uma concertação em torno do diálogo e da paz. E ele termina dizendo: mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. É isso. O ministro embaixador Mauro Vieira, em audiência no Senado Federal, ele disse o seguinte: com relação ao conflito em curso na Ucrânia, temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva. Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana, condenamos no Conselho de Segurança da ONU, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais por um motivo muito simples: porque diminuem o espaço de diálogo e reduzem a chance de uma solução negociada do conflito. E foi nesse sentido que as manifestações
Um bom discurso. Sobre o Tribunal Penal Internacional foram feitas. Eu respondi essa pergunta antes e já me manifestei sobre isso na imprensa até de maneira exaustiva. Eu disse o seguinte, sobre o ângulo institucional, e foi assim que me manifestei. Em momento algum o Brasil deliberou formalmente ou sequer discutiu a saída do Brasil do Estatuto de Roma. Ainda mais à luz de uma situação hipotética de cumprimento de mandado de prisão em solo brasileiro. Porque eu não sei se... Você certamente sabe disso. Ainda que haja mandado internacional expedido pelo Tribunal Penal Internacional com base no Estatuto de Roma, isso tem que passar pelas instâncias do Judiciário brasileiro. Então quem decide isso não é exatamente o presidente da República, se vai prender ou se não vai prender. E o presidente, no dia seguinte, ele refez a sua declaração e eu também disse isso. E ele disse, acho que críticas das relações assimétricas de poder e a instrumentalização dos direitos humanos. Esse é o ponto. A crítica às relações assimétricas de poder é o que acontece no campo dos direitos humanos. O ministro Silvio Almeida se ensaboou inteiro e não respondeu objetivamente as perguntas que eu fiz. Concordo, não respondeu objetivamente, mas essa última resposta até que foi razoável. Bom, então é isso, rapaziada. Esses foram os debates. Nicolas Ferreira e Kim Kataguiri versus Silvio Almeida, ministro do Direito dos Manos.